crucificado, ao mesmo tempo tão importante quanto a doutrina de Cristo crucificado. Ao mesmo tempo, não há nenhuma na qual o diabo tenta tanto destruir. Não há uma que seja tão necessária para a nossa paz e que tenhamos que entender. A morte de Cristo foi uma satisfação total diante de Deus para o impiedoso. E através dessa morte, todos que nele creem têm todos os seus pecados perdoados. Mas muitos são ingratos e permanecem para sempre perdidos. Olha só, vou ler de novo. A morte de Cristo fez uma expiação completa e perfeita para Deus pelo impiedoso. E pelos méritos dessa morte, todos que creem nele têm os pecados perdoados, mas muitos são ingratos e ficam perdidos para sempre. Outro dia eu estava lendo, e seja quem for, falou que o que Jesus fez na cruz não somente foi para o que não é redimido, mas para os santos também. Foi para os santos também. A doutrina de Cristo crucificado é a peculiaridade da fé cristã. Religiosos têm formas de preceitos e punições e tal, mas a religião não pode nos dizer nada sobre um Salvador que morreu. Não pode nos mostrar a cruz. Na verdade, a cruz é a glória do Evangelho. Isso é um consolo específico que pertence só a ele. Miserável, é verdade, é esse ensino religioso que diz ser cristão, mas não contém nada da cruz. Olha só, senhoras e senhores, eu vou ler mais uma vez. É miserável qualquer ensino religioso que diz ser cristão e continua sem falar da cruz. Um homem que ensina dessa forma, é melhor explicar o sistema solar e não falar nada do sol. A cruz de Cristo é a única coisa que transformou o mundo de cabeça para cima e fez o homem largar seu pecado. E se isso não adiantar, nada mais vai. Poderoso, hein? Poderoso, hein? Você pode pensar, não é necessário, mas eu vou ler de novo, porque eu acho que é importante. Escrito por J.C. Ryle, que viveu no ano 1800, o ministro do Evangelho, diz que não há doutrina no cristianismo tão importante quanto a doutrina de Cristo crucificado. Ao mesmo tempo, não há nenhuma pelo qual o diabo tenta tanto destruir. Você ouviu? Não há nenhuma que é tão necessária para a nossa própria paz de entender. A morte de Cristo fez uma expiação completa para Deus pelo impiedoso. E através dessa morte, todos que creem nele são perdoados de todos os seus pecados, independente de quantos sejam. A doutrina de Cristo crucificado é a grande peculiaridade da fé cristã. Religiões têm leis e preceitos morais, formas, cerimônias, recompensas e punições. Mas a religião não pode nos falar do Salvador que morreu e não podem nos mostrar a cruz. Na verdade, a cruz é a glória do Evangelho, ouviu bem? Esse é o consolo especial que pertence somente a ele. Miserável é o professor ou ensino religioso que se diz ser cristão e não contém nada sobre a cruz. Vou ler de novo. Miserável, de fato, é o ensino religioso que se diz ser cristão e ainda não contém nada sobre a cruz. Um homem que ensina dessa forma é melhor explicar, é a mesma coisa de explicar o sistema solar sem falar nada do sol. A cruz de Cristo é a única coisa que já transformou o mundo de cabeça para cima e fez os homens largar os seus pecados. E se isso não adiantar, nada vai. Glória a Deus. Você pode pensar que estamos falando demais da cruz? Não for dessa maneira ali, nós não somos não. Fenomenal o que lemos, hein? É o coração do cristianismo. Amém.
Se você remover a cruz do cristianismo, não sobra nada senão uma filosofia vã. E eu penso nas tentativas hoje de várias pessoas que denigrem a cruz. Por exemplo, a palavra rema, e tal. Denigrem a cruz, dizendo que é uma miséria do passado, dizendo que foi a pior derrota na história humana. Senhoras e senhores, isso é uma blasfêmia muito grande, sabe? Dá até vontade de tremer na base. Blasfêmia mesmo. Eu fico até com mesmo. medo. E quando você estabelece o único plano que Deus planejou antes da fundação do mundo, blasfemar quer dizer você falar mal, acusar, atacar verbalmente. Isto é blasfêmia contra o que Deus já proveu para a humanidade. Enquanto o nosso irmão falou aqui da salvação, temos que adicionar o pensamento da santificação também, para ficar mais claro nos últimos 20 anos. Eu não escutei ele mencionar isso, mas ainda assim é o ponto principal do cristianismo, ser objeto da nossa fé e a fonte de poder. Se você deixar isso para lá, você não tem nada. Se você abandonar, você não tem nada. Se você largar a cruz, você não tem salvação. Não tem salvação, não. Se você largar a cruz, você não tem mensagem de santificação. Isso é correto. E se você largar a cruz, não tem glorificação, não. Certo. Porque a cruz torna isso possível. O que você acabou de descrever é a palavra simples traduzida, sozo. É a palavra que cobre todos os aspectos da salvação. E somente a cruz pode falar das variáveis salvação, santificação e glorificação. Somente a cruz pode cumprir esses papéis. Olha, você entende como a cruz fez isso? Porque foi na cruz que Jesus Cristo expiou por todo o pecado, passado, presente e futuro. Expiou por todo o pecado, pelo mundo inteiro, por todos os tempos. Olha, ele, antes da cruz, alcançava até Adão e Eva. Olha, para aproveitar isso, tudo que a pessoa tem que fazer é aceitar a Cristo como Senhor, Salvador, Redentor, e todos os benefícios do que Jesus fez na cruz são nossos, eterna vida eterna. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como mencionamos no programa de ontem, provavelmente 1 ou 2%, se é que... Uai, seu app de vídeos curtos.